fala também sobre a aliança de Deus com Israel. Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e atenta e 70 de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então ele tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedras, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação.
o fato de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, de nós adorarmos o Senhor, existe algo mais, existe algo mais profundo, existe algo mais e mais e mais, onde está a presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o povo de Israel, os filhos de Israel, eles viveram 430 anos no Egito. Embora eles guardaram no seu coração, não tinha lei, não tinha Torá, não tinha lei, mas eles guardaram o concerto que o Senhor Deus tinha feito com Abraão. Eles sabiam o chamado de Abraão, eles conheciam o chamado de Isaac, o chamado de Jacó. Eles sabiam que os patriarcas tinham tido experiências com o Senhor. Eles sabiam que existe um Deus que fala, existe um Deus que se manifesta, existe um Deus que o homem pode falar com ele e ele pode falar com Deus. Existe um Deus que é invisível, que não é um Deus feito de pedra, nem de ouro, nem de barro, nem de madeira, mas Ele é o poderoso Deus que fez os céus e que fez a terra. Então, a partir do momento que o povo vivia somente com aquelas lembranças, nós temos lembranças que os nossos pais nos falaram acerca de Abraão. Quando o Senhor falou com Abraão: sai do meio da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Nós entendemos que o nosso pai Abraão andou por toda aquela terra que será nossa um dia. Nós vamos herdar essa terra. O nosso pai Abraão caminhou por elas, morreu naquelas terras. Nós sabemos que o nosso pai Abraão recebeu de Deus uma promessa, que através do seu filho Isaque, o Senhor faria um grande povo, uma grande nação. Nós entendemos, conhecemos e sabemos que Isaque teve um filho que se chamou Jacó, e o Senhor mudou o nome dele para Israel. E ele teve 12 filhos, que são os nossos 12 pais, que formamos as 12 tribos de Israel. O povo tinha todo esse conhecimento. O povo sabia que existia um Deus e que existia um povo, e que eles eram o povo que esse Deus tinha escolhido. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Não mais do que isso, o povo tinha esse concerto, o povo tinha esta fé, o povo tinha essas lembranças, tinha esse memorial, mas nada além, uma experiência maior com este Deus, como teve os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Não tiveram uma experiência da presença do Senhor, não tiveram um contato com Deus, nunca tiveram uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Então aquele povo só conhecia, o conhecimento era de lembranças, eram de palavras e eram de ensinamentos. E nós não podemos limitar Deus apenas a ensinamentos, a palavras. Nós não podemos limitar Deus apenas a um estudo bíblico. Nós não podemos apenas limitar Deus a palavras que nós ouvimos e que nós aprendemos. Não somente a lembranças de histórias como de Davi e o Golias, não somente de histórias como Sansão que venceu os filisteus, não somente a história de José, ou a história de Abraão, ou a história de Davi, ou a história de Salomão. Não basta para nós apenas vivermos somente isso. Por que que não basta? Porque não é isso que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós algo muito maior. Ele quer reservar um povo para que ele possa se revelar, para que ele possa falar, para que ele possa se manifestar e para que ele possa trazer a sua presença e a sua glória para esse povo. Deus escolheu um povo para que ele pudesse falar. Quando Deus criou o homem,
Qual era o desejo de Deus? Todos os dias o Senhor se apresentava ao homem para falar com o homem, para conversar com o homem. Havia um momento de comunhão, havia um momento de adoração, havia um momento ali que o homem contemplava o seu Criador, era a criatura e o Criador juntos. É isso que nós temos que entender, que não basta apenas nós nos reunirmos, nós cantarmos, nós adorarmos, mas é importante, é necessário que se manifeste a presença do Criador no meio daqueles que foram criados e formados por Ele. O Senhor deseja isso, e nós vemos que quando Deus levanta Moisés, e Moisés é o libertador, e Deus envia o seu poder com Moisés. Moisés foi até Faraó, Moisés libertou o povo, os filhos de Israel, através de sinais, de prodígios e de maravilhas, porque o Senhor estava com ele, porque a palavra do Senhor não era somente a palavra, mas quando ele falava, havia uma manifestação, uma revelação do poder de Deus, através da vida de Moisés. O que o Senhor quer de cada um de nós é isso, é colocar em mim, é colocar em você a revelação da sua presença, a revelação da sua glória, para que o mundo possa olhar para nós e crer e saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e que Ele é o Criador, e que Ele se manifesta no meio do seu povo, e Ele traz a sua presença. Quando o Senhor Deus mandou construir a arca da aliança, olha, façam uma arca, tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, e vocês façam de madeira e revistam ela por dentro e por fora de ouro. E aquela arca representava a presença de Deus, era uma forma de expressar a presença do Senhor. E o Senhor deu esta arca, o Senhor entregou esta arca a Moisés e ordenou que Moisés fizesse, não porque Deus precisa que o homem carregue ele, não porque Deus precisa, fala assim, agora, se nós for embora, nós vamos largar a arca aqui, nós precisamos carregar, porque senão vamos deixar Deus para trás. Deus não pode, vamos carregar, alguém aí pega numa ponta lá, eu pego em outra aqui, e vamos levar Deus embora. Deus não construiu aquilo para que o homem pudesse fazer um favor para ele de carregá-lo, não é isso. Mas Deus fez aquela arca para que o homem pudesse ter o privilégio de levar nos seus ombros a presença do Senhor. Não era levar Deus, mas levar a sua presença, porque se for para nós levar Deus não tem jeito, é a sua presença. E como é que se levava a presença? Os sacerdotes se apresentavam, mas não é só falar assim, olha, conta comigo, viu? Pode pôr eu na escala aí que eu vou carregar a arca, eu levo a arca. Não era só boa vontade, mas o privilégio de levar a arca, ombros que eram oferecidos para levar a arca, não era apenas ombros, mas eram ombros de homens consertados, consagrados e santificados a Deus. Aqueles que para levar e conduzir a presença do Senhor, não era apenas oferecer um ombro, não era só o ombro para se carregar, mas era o corpo, era o templo, era um santuário, era alguém que tinha consagrado, santificado, consertado, que tinha sido limpo das suas iniquidades e se purificado para poder levar aquela arca. Então Deus deu aquilo para que o homem pudesse ter o privilégio de se consagrar para poder levar a presença, a arca do testemunho. E o que nós vemos? Que Deus não se limitava apenas àquela arca, a presença do Senhor não se limitava apenas a uma peça, um objeto, mas a presença de Deus revelava a glória de Deus, a presença de Deus revelava a personalidade de Deus, a manifestação do poder de Deus. Quando o povo
está ali adorando ao Senhor, mas está tão distante do Senhor. Como é que o povo adorava? Podia cantar, podia ter cântico, podia ter danças, o povo podia dançar, podia cantar, podia glorificar o nome do Senhor, adorar o Senhor, mas estava longe do Senhor. O que eu quero focar aqui hoje, o que Deus me colocou para compartilhar aqui hoje, sabe o que é? É que existem pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes de pessoas. Deus não tem preferência por pessoas, mas Deus tem preferência por atitudes de pessoas. Porque o povo ficou onde? Lá no acampamento. O povo ficou no acampamento, por quê? Por causa da distância do povo de Deus. Um povo que cria, Moisés, tudo que o Senhor Deus te disser, nos diga, e nós receberemos, ouviremos e obedeceremos. Havia um povo que só se limitou a isso. Um povo que disse, olha, tudo que o pastor prega, eu acredito, eu creio. Eu vou no culto, presto atenção, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, eu sei que é Deus que está falando, e eu recebo a palavra de Deus. Amém. Mas tem gente que só se limita a isso. Mas depois havia uns sacerdotes que foram se aproximando. Vem para o monte. Moisés, Josué, Arão, Ur e outros homens sacerdotes acompanharam Moisés. Eu quero que você entenda isso que aconteceu com Jesus também. Havia uma multidão que seguia Jesus, uma grande multidão que seguia Jesus, mas depois a Bíblia diz que na hora da Páscoa, da ceia, de comer a Páscoa, ele chamou os 12 em particular, os 12, mas teve momentos que ele chamou Pedro, Tiago e João. Dos 12, ele chamou 3, Monte da Transfiguração, quando foi curar a filha de Jairo, e tantos outros momentos que o Senhor convidou Pedro, Tiago e João. E teve momentos, como foi com Pedro: Pedro, me segue. E Pedro ainda olhou, João ficou, e esse não vai também? Não, deixa ele aí, é com você, vem você. Tem coisas que Deus quer revelar, mas para uma pessoa, não é para 2 e não é para 3. O dia que o Senhor falou, quem é que vai te trair? Seria eu, Senhor? O outro, seria eu, Senhor? Seria eu, Senhor? Diz quem é, Jesus não contou para ninguém, mas do seu lado tinha João, que estava com a cabeça reclinada no ombro de Jesus, no peito de Jesus. E ali ele estava inclinado e ele só deu uma virada e disse assim: quem é, Senhor? Conta para mim. E Jesus se inclinou e falou no seu ouvido: aquele que eu pegar o pedaço de pão, molhar no vinho e entregar para ele. E ele molhou, entregou para Judas, e João só viu aquele ato de Jesus e sabia quem era aquele que havia de trair. E quando João viu que Judas se levantou e saiu, João sabia o que Judas ia fazer. Jesus sabia o que Judas ia fazer, mas os demais acharam que ele saiu para comprar alimento, talvez uma cesta básica para dar para algum pobre, porque ele cuidava da tesouraria. Os outros nem perceberam. Tem coisas no reino de Deus que ninguém percebe. Por que não percebe? Porque estão mais distantes. E quem é que sabe o que está acontecendo? É aqueles que estão mais
próximos. Então venham para o monte. E eles foram subindo o monte, e eles foram subindo ao monte, e foram. E quando chegaram a um prezado momento, a um determinado momento, eles chegaram, eles viram os pés do Senhor. Eles contemplaram os pés do Senhor, e eles ficaram cheios da unção do Espírito de Deus. Comeram na presença do Senhor, beberam na presença do Senhor, viram os pés do Senhor. Só que o Senhor disse: só que vocês ficam aqui. Ouviram a voz do Senhor que diz: vocês fiquem aqui. Mas Moisés sobe, Moisés vem. Vocês ficam, e Moisés vem. E Moisés subiu, e entrou debaixo daquela nuvem de fogo de glória. E quando Moisés entrou e subiu, aquela nuvem desceu e fechou o monte. Envolveu Moisés naquele manto de fogo, naquele manto de glória. E ele desapareceu no meio daquele fogo, daquela fumaça. Sabe, onde nós queremos estar hoje? Onde nós queremos estar hoje? Lá no acampamento, junto com a multidão, longe do monte? Ou nós queremos estar no pé do monte, apenas vendo os pés do Senhor? Ou nós queremos subir o monte, o topo do monte, o cume do monte, onde está a presença e a glória do Senhor? Só que tem uma coisa: para subir lá em cima tem que ter, primeiro, disposição. Tem que ter disponibilidade de tempo. Por quê? Porque não é só dar uma volta, subir um monte e descer. Olha, eu vou subir, só que tem uma coisa, hein? Eu vou descer, porque senão daqui a pouco fica pronta a janta, eu vou chegar antes que escureça, para tomar um banho, jantar, e deitar na minha cama e dormir. E o Senhor disse: fica aqui. E ele ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias e 6 dias. Mas no 7º dia, ele contemplou a glória de Deus, o poder de Deus. Sabe, quando nós queremos mais de Deus, quando nós queremos mais do poder de Deus, quando nós queremos mais da glória de Deus, o Senhor tem para nos dar. Só que nós temos que entender que para isso nós precisamos de uma santificação, de uma purificação maior, de uma justificação maior. É quando Moisés estava ali, ele não tinha uma outra atividade, não se preocupava com outra coisa, não se preocupou em comer, em beber, porque aí a própria glória de Deus, a própria presença começa a sustentar. É isso que nós temos que entender, que quando nós queremos chegar próximos de Deus, nós precisamos entender que há um processo de purificação, de justificação, de santificação. E nós não sentimos pena, não ficamos com dó daquilo que nós deixamos, daquilo que nós perdemos. O povo estava ali, diante da presença do Senhor, da nuvem que cobria eles. À noite aquela nuvem incendiava de fogo, de glória, e eles viam tudo aquilo e eles diziam assim: poxa, que saudade do Egito, hein? Mas tinha melão, era tão gostoso, tinha peixe, os temperos do Egito, a comida do Egito, os temperos. Ah, se eu tivesse lá agora. Ah, se tivesse aqui uma comidinha do Egito para que eu pudesse comer, matar a saudade. Enquanto nós estamos com vontade de saborear, de comer, de experimentar, com saudades do tempero do Egito, nós apenas estamos no acampamento, não saímos das nossas tendas. A glória do Senhor está manifestada lá, mas nós estamos
fechados, trancafiados nas nossas tendas. Porque para chegar na presença do Senhor precisa do quê? Precisa de um processo, precisa de uma purificação, precisa de algo uma santificação, precisa de uma elevação espiritual. E quando Moisés sobe, ele está disposto à glória do Senhor. Eu deixei para trás a minha tenda, deixei para trás a minha família, eu deixei para trás a minha cama, eu deixei para trás a minha água, eu deixei para trás o meu pão, eu deixei para trás tudo, as minhas atividades, a minha agenda, deixei tudo, para poder apenas estar aqui, na presença do Senhor. Apenas estar envolvido pelo manto do fogo da glória do Senhor. Mas estava tão gostoso. O primeiro dia estava uma coisa gostosa, a presença do Senhor é muito bom. O segundo dia estava tão bom. O terceiro dia, melhor ainda. O quarto dia, Moisés já nem se lembrava mais do que tinha fora dali, porque só estava para viver aquele lugar. E que dizer no quinto dia? Estava tão gostosa a presença, porque ele estava ainda mais envolvido, em mais comunhão, em maior intimidade. No sexto dia, Moisés já estava totalmente voltado, totalmente dependente. Estar na presença do Senhor significa ser dependente dEle. Eu dependo dEle. Agora eu sou dependente dEle. Eu não vou descer para me beber água porque eu dependo dEle, Ele me sustenta. Eu não vou descer para me alimentar porque eu dependo dEle, Ele me sustenta. Eu não vou descer daqui para nada mais porque a presença dEle me sustenta. Eu estou sendo sustentado. Quando nós estamos na dependência de Deus, eu dependo dEle, a minha vida depende dEle. E nessa total dependência, no sexto dia ele já era dependente. Como é gostoso a gente ser dependente de Deus. Quando a gente vê uma pessoa que é dependente química, não dá um desespero nele quando lhe falta as drogas? E o que dizer de uma pessoa que é dependente do álcool? Que ele levanta de manhã. Eu conheço pessoas que eles me dizem assim: quando eu levanto de manhã, eu não consigo segurar nem uma bala na minha mão, ela cai, de tanto que eu tremo. Mas eu preciso tomar uma dose para parar de tremer. É a minha dependência. E se eu não fizer isso, eu não paro, eu não consigo. Eu preciso. Eu sou dependente disso. E se eu não usar isso, eu não consigo. Eu sou dependente. E quem é dependente de Deus? E quando nós dependemos do Senhor, eu dependo dEle. O meu levantar depende dEle, o meu deitar depende dEle, o meu falar depende dEle, o meu enxergar, o que eu enxergo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, depende tudo dEle. E quando nós começamos a depender do Senhor, na dependência do Senhor, nós ouvimos mais do que vozes de homens, nós podemos ouvir a voz do Senhor. Nós passamos a ver mais do que coisas físicas que nós olhamos, e nós vemos coisas materiais, mas nós podemos enxergar e ver o espiritual. Naquele desespero daquele jovem que levanta de manhã, cercado por um exército, e ele pula e grita: homem de Deus, levanta, nós vamos morrer porque um exército poderoso nos cercou, e nós vamos perecer. E quando o homem de Deus levanta, o profeta levanta, ele dá uma olhada, ele diz: Senhor, a oração do profeta é essa: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja o que os meus olhos estão vendo. E ele pôde ver que, além daquele exército, existia um outro exército, muito maior, mais numeroso, mais forte. Era um exército espiritual, cavalos e cavaleiros de fogo, que poderia
lutar, poderia derrotar, poderia vencer qualquer exército de homens. Era o exército do Senhor. Que o coração dele veja e os olhos dele vejam o que os meus estão vendo, para que ele sinta paz, para que ele tenha paz. E quando ele viu que aquele exército estava a seu favor, estava ali para guardá-los e para defendê-los, ele diz: estou em paz, eu posso sentir essa paz. Sabe, quando nós podemos enxergar além, quando nós podemos ouvir além. Aqueles homens apenas ouviram: fiquem aqui, porque aqui é o seu limite. Parem aqui, acampem aqui e fiquem aqui. Mas Moisés pôde ouvir: Moisés, vem, sobe para cá, Moisés, venha para a minha presença. E se no 6º dia de dependência estava muito bom, imagine o 7º, que o Senhor manifesta a glória dele. E o Senhor fala com ele, manifesta a glória dele, manifesta o poder dele. E diz aqui que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, ficou lá naquele lugar, na presença do Senhor. Sabe, quando nós queremos a presença de Deus, nós devemos buscar a presença do Senhor. Se você quer levar a presença do Senhor, você vai levar. Mas para isso você vai ter que apresentar ombros de sacerdotes. Mas não ombros de sacerdotes apenas, mas ombro de sacerdotes consagrados e santificados para levar a presença do Senhor. Aquilo que você veio buscar, você vai levar. Mas nós é que vamos ver que tipo de adorador que nós temos sido diante do Senhor. Vamos nos contentar em ficar apenas nas tendas, nos acampamentos, como o povo ficou? Ou vamos em direção ao Monte Santo de Deus? Quem quer a presença de Deus, vai na direção do Monte de Deus. Vai na direção do Monte de Deus. E o Senhor está falando hoje aqui: quem quer a minha presença, venha para o meu Monte Santo. Venha para o monte da minha presença, venha para o monte da intimidade, venha para o monte da comunhão, venha para o monte da santificação, venha para o monte onde com certeza você vai encontrar a glória do Senhor. E quando você chegar nos pés do monte, você vai decidir. Por quê? Porque conforme o seu esforço, conforme a sua busca, porque nós temos que entender uma coisa, que salvação é de graça. Salvação é de graça. Quando a gente prega a salvação, fala: pela graça sois salvo. A salvação é de graça. Creia no Filho de Deus, creia que Ele morreu por você, creia que Ele derramou o sangue dele, creia que Ele foi morto, ressuscitou, que Ele levou os seus pecados e que Ele ressuscitou e que você está salvo. Você crê nisso? Creio, então você está salvo, de graça, pela graça. Amém? Agora, unção tem preço. Viu? Unção tem preço. Unção tem preço. Jesus disse: descerá sobre vós, virá sobre vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Número 1. Não começa em nada. O que tem de gente que confunde, há uma confusão. Por quê? Pela fé. Ontem estava conversando, né, com o rapaz que vende os equipamentos de som. Ele diz: o que chega de pastor aqui e faz aquela compra, 10 mil reais, pela fé. Ele falou assim: ultimamente gente de muita fé assim eu não estou vendendo não. Eu vou dar uma vasculhada primeiro. Por quê? Ele diz: meu amigo, fé você tem muita, mas dinheiro você não tem. E isso aqui se paga com dinheiro e não com fé.
Por quê? Porque eu já tomei tanto calote de gente cheia de fé. Ele tem fé para arrebentar, mas só que daí não tem dinheiro, né? Aí não é por aí. Então tem gente que a fé, pela salvação, a fé para você ser salvo, amém. Pela fé você recebe as bênçãos, recebe cura, recebe milagre, amém. Mas quando você quer buscar algo mais, algo maior, algo mais íntimo, que é a presença do Senhor, aí é mais do que fé, aí é renúncia. Não inicie nada, vamos começar pela fé. Jesus falou, nada disso. Vocês vão começar pelo mover do Espírito. Não começa nada por entusiasmo. Não começa nada numa loucura. Vamos lá que nós vamos arrebentar, vamos na fé. Não é por aí. Não iniciem nada, número 1. Número 2, não saiam da cidade. Vamos sair, vamos montar um ministério, que nós vamos abrir uma igreja em cada cidade, não sei o quê. Não saia da cidade de Jerusalém, fique aí. Depois, entraram no cenáculo e ficaram unânimes em oração, e jejum, e adoração, e buscando a presença do Senhor, e buscando a face do Senhor, e adorando o Senhor, e buscando comunhão com o Senhor, buscando aliança com o Senhor, buscando conserto com o Senhor. Sabe o que significa conserto? Sabe o que significa conserto? Você pega uma televisão que está estragada e leva no conserto. Você pega um sapato e leva no conserto. Você leva o carro no conserto. Você leva a moto no conserto. Você leva aquilo que está estragado no conserto. Para quê? Para consertar, para tirar o que está estragado e colocar outra parte nova no lugar. Consertar, fazer funcionar. Então, eles ficaram em conserto, aliança. Para a gente se consertar, nós temos que aprender uma coisa, irmão. A gente acostuma maquiar. A gente acostuma muitas vezes a fazer uma maquiagem. Pega uma coisa feia, dá um banho de tinta que fica bonito. Pega um carro que está tudo podre, enche de massa e passa uma tinta em cima. Aí quem compra, você conseguiu enganar ele. Mas passa uns dias, aquela massa começa a cair e os buracos começam a aparecer. Porque ele está podre. Ele está tudo podre, está tudo estragado. Aí vai começar a aparecer. Por quê? Porque dá o tempo da massa, a massa solta, trinca, cai, e o buraco volta. E o podre volta. Mas não é que volta, ele estava lá. Assim somos nós, não adianta. Jesus bateu de frente com os fariseus, porque dizia, vocês parecem ser pouco caiados. Por dentro é de um jeito, mas por fora é do outro jeito. O Senhor disse, eu quero entrar no seu coração. Eu quero fazer tudo novo na sua vida. Eu quero que você venha para a minha presença. E quando nós vamos para a presença do Senhor, tem que haver renúncia. 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 E quando nós renunciamos por amor a Ele, aí nós estamos no caminho certo. Quem achar que perdeu a sua vida, acabou de encontrar. E quem achar que ganhou, acabou de perder. Quando nós não temos tempo de investir a nossa vida, o nosso tempo no reino de Deus. Quantos jovens eu ouvi falar, não, eu sou muito jovem para ir na igreja. Primeiro eu vou divertir, depois eu vou. Deixa passar a minha idade de diversão, mais para frente eu vou na igreja. Por quê? Já estou mais velhinho, né? Aí ele já se vê, ele já com uma bengala entrando na igreja. Fala, agora é tempo de buscar Deus, porque eu já estou na reta final, precisando de Deus para ter uma boa morte, uma morte com Deus. Mas a palavra diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias, que você não tenha nele contentamento.
que você não tenha contentamento. Lembra do Senhor no dia da tua mocidade, quando você vai oferecer o que para Deus? Eu tenho para oferecer a Deus, sabe o quê? O resto. O resto. Porque toda a minha força, a minha energia, eu vou gastar comigo mesmo. Eu vou gastar para mim mesmo. E depois, quando chegar no fim da vida, que eu não tiver força, nem para andar, nem para levantar a cabeça, daí eu vou oferecer o que sobrar para Deus. Aí fala assim, não vai na igreja hoje? Hoje eu estou com muita dor na perna, não posso ir. Outro dia, não, hoje a dor passou para outra perna. E outro dia, agora está na costa. Agora está no braço. Agora não aguento nem erguer a muleta. Né? Aí, ofereceu para Deus o quê? O quê? Mas por que você não ofereceu? Minha mocidade, bem que me convidaram, mas sabe, eu tinha que me divertir. Eu tinha que gastar essa energia comigo. Comigo. Então, que tipo de adoradores que nós somos? Aqueles que querem a presença do Senhor, chega nos pés do monte, até ver os pés do Senhor, porque eles viram os pés do Senhor, e eles adoraram. Oh, maravilha, nós contemplamos os pés do Senhor, mas só puderam chegar até o pé do monte, onde estavam os pés do Senhor. Quem sabe hoje você não está no pé do monte. Quem sabe até hoje você acha que você já chegou no topo da vida cristã, da fé cristã, mas você só contemplou os pés do Senhor. Você ainda não viu nada. Eu vi a presença, eu vi o Senhor. Não, você viu os pés dele. Comeu e bebeu. Eu comi o pão e bebi o cálice da ceia e vi os pés do Senhor. Você está nos pés do monte ainda. Você ainda está, você está lá no começo, no princípio. Mas o Senhor está buscando adoradores que sejam como Moisés. Se o Senhor puder olhar para você hoje e dizer Moisés, em vez de ele dizer Moisés, ele dizer o seu nome. Ele vai dizer o seu nome e você vai ouvir. E ele diz, sobe para cá. Eu tenho mais. Vem para cima, que você vai ver mais. Não se limite aos pés, mas eu quero te mostrar mais. Eu tenho algo maior para te mostrar. Eu tenho algo maior para te dar. Eu tenho um ministério muito maior do que esse para te dar. Eu tenho algo muito maior do que isso para te fazer. Eu tenho algo muito maior para te dar do que isso que você tem recebido. Isso que você achou que você já alcançou o topo, não, você só está nos pés. Venha para o topo, venha para o monte, venha para o cume, venha para o alto. E eu vou te mostrar a minha glória. Eu quero mostrar a minha glória, não para qualquer um, mas para aqueles que estão dispostos a buscar a minha presença. Aqueles que estão dispostos a levar a minha presença. Muitos, quando viram ali do pé do monte, que Moisés subiu, e aquela nuvem de glória, de fogo, desceu e envolveu, abraçou Moisés, e eles viram muito fogo, sabe? Quem está no pé do monte, a única coisa que ele pode ver e pode apontar para a glória de Deus. Veja lá, vocês estão vendo? Estão vendo o fogo, estão vendo a fumaça, estão vendo a nuvem do fogo, da presença do Senhor, da glória do Senhor? Eles puderam apenas apontar o dedo e dizer, eu estou vendo, eu posso ver. Mas Moisés, ele poderia estar envolvido. Quando aquela nuvem fechou, é os braços do Senhor que abraçou Moisés. O Senhor quer abraçar você, quer abraçar mim, quer abraçar aqueles que sobem para o alto do monte. São aqueles que não estão limitados apenas aos pés do monte, mas aqueles que estão dispostos a subir mais. Estão dispostos a mais do Senhor, estão dispostos a buscar mais a presença do Senhor, a ter mais de Deus, a buscar mais do Senhor, a servir Ele ainda mais.
É quando a gente vem na igreja, ouve a palavra, recebe a palavra e sai da igreja com fome e com sede, com vontade de ouvir mais, com vontade de receber mais, com vontade de ter mais. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não é que nem um restaurante, que você vai e você come, e quando você sai de lá, você sai satisfeito, saciado. E se alguém te oferecer às vezes um copo de leite para você, você fala assim: sinto muito, mas não dá, comi demais, nem que eu queira, não dá. Só que daquilo que Deus tem, você pode comer à vontade. Você pode sair daqui agora e comer ainda mais da presença do Senhor, mais da palavra do Senhor. Por quê? Porque você nunca vai se sentir precisando tomar um sonrisal, um sal de fruta. Por quê? Porque comi demais. Não. Quanto mais você se alimenta, mais você se fortalece. Quanto mais você busca a palavra e a presença do Senhor, mais a glória dele se resplandece sobre você. Estar aqui é bom, os 6 dias é bom, o 7º foi melhor ainda, mas o Senhor ainda tem mais, e Moisés disse: eu fico. Poderia no 7º dia falar: já vi a glória, agora tchau, vou descer, tenho mais coisa para fazer. Mas Moisés disse: o que teria eu mais, o mais importante para fazer, do que estar diante da glória do meu Deus, da presença do meu Deus, diante do poder desse Deus. Eu fico mais 1, mais 2, mais 3, está tão gostoso, eu continuo, até que se inteirou os 40 dias, diante da glória de Deus, na dependência de Deus, sustentado por Deus. E depois Moisés volta para o povo. Mas Moisés traz para o povo algo muito maior do que aqueles homens, Arão, Ur e aqueles sacerdotes que estavam no pé do monte. Porque aqueles só podiam dizer: nós vimos os pés do Senhor. E depois nós vimos a glória do Senhor. Mas quando Moisés desceu, ele disse: eu tenho uma experiência maior, porque eu estive na glória do Senhor. Eu estive envolvido pelo poder, pelo manto da glória de Deus. Maior é a nossa experiência. E quanto maior for a sua experiência, maior será o teu testemunho. E quanto maior for o teu testemunho, maior será o impacto que vai acontecer na vida dos incrédulos, daqueles que vão crer no nome do Senhor. Como vai ser a nossa vida? Ah, não sei, eu já convidei tanta gente para vir na igreja, já falei, já tentei trazer tanta gente, mas ninguém vem. Ninguém quer vir, ninguém quer receber o meu convite, ninguém quer aceitar o meu convite. Acho que nem vou convidar mais, porque ninguém quer vir mesmo. Mas na hora que eles forem impactados pela glória que você teve envolvido, eles vão dizer: não tem como não dizer que não existe esse Deus. Não tem como dizer que não tem um Deus e que esse Deus está contigo, está aí na sua vida. Não tem como não dizer que você esteve com esse Deus. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas alguma coisa aqui dentro de mim está dizendo para que eu receba esse Deus. Foi o que Jesus disse: porque a obra, quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça, do juízo. Um dia, o pastor Paul Yong-Shu foi pregar no Japão. Ele disse: aqui a coisa é dura, hein? Porque o povo aqui é tudo budista e ninguém quer ser cristão. Ele disse: eu estou acostumado, porque na Coreia também é assim. E chegaram lá, ele foi pregar, e disseram para ele assim: o senhor quer o quê? Se hospedar
num hotel. O senhor quer um hotel de luxo, um hotel simples? Como é que é o negócio? Como é que funciona? Ele disse, não, me leva direto para a reunião. Onde vai ser a reunião? Vocês arrumam um cantinho, um lugarzinho fechadinho para mim e deixa eu quieto lá. 8 horas antes de começar a reunião, ele entrou naquele quartinho. Ele disse, olha, a hora de começar a reunião, vocês podem começar, pode cantar, pode adorar. Deixa eu quieto aqui. Mas na hora que for para mim pregar a palavra de Deus, você vem aqui e bate na porta e diga, pastor, é a sua vez. Então eu vou sair daqui direto para o altar. E ele ficou lá, orando, buscando a Deus na presença do Senhor. Ele subiu ao altar de Deus, ele envolveu no manto da glória do Senhor. E quando disseram, agora, pastor, é a sua vez. E ele saiu. E ele veio na direção do altar e disse que a hora que ele chegou, que entregaram o microfone para ele, ele chegou diante do povo. Antes que ele abrisse a sua boca, as pessoas começaram a levantar do lugar e vir chorando na frente. Levantou um, levantou outro, e as pessoas vieram, alguns ajoelhavam, e o povo vinha em pranto, chorando. E ninguém entendeu, disse, o que está acontecendo aqui? Por que esse povo está vindo tudo à frente? E perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Nós queremos receber Jesus que ele veio pregar. Mas nem pregou ainda, mas nós já somos discípulos de Jesus. Porque há alguma coisa dentro de nós que diz, aceite, receba, tenha ele. Havia uma sede, havia um desejo, e as pessoas vinham antes da pregação, antes de qualquer coisa, já havia o resultado. Sabe, irmãos, aonde que você quer ficar? Na tenda do acampamento? No pé do monte? Ou você quer subir o monte do Senhor? A escolha é sua, a decisão é sua. Mas aquilo que você decidir, se você decidir subir o monte do Senhor, a unção tem preço. E quanto maior for o preço, maior será a tua unção, maior será o revestimento, maior será o poder de Deus na sua vida. Deus quer levantar libertadores, como levantou Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor disse, Josué, você é o sucessor dele. Por quê? Porque você foi o segundo homem que subiu o monte. Depois de Moisés, você foi o segundo que eu mandei subir. E o Senhor está chamando pessoas para subir esse monte hoje. O Senhor está dizendo para pessoas aqui hoje, venha para o meu monte, venha, sobe, venha para a minha presença, venha buscar a minha glória, venha receber a minha glória. Quem pode ouvir isso hoje? Quem que é o Moisés de hoje? Quem são os Moisés de hoje que estão ouvindo a voz do Senhor? Ou tem alguém que está ouvindo dizendo assim, fique aí no pé do monte, você não pode subir. Mas se você pode ouvir a voz do Senhor dizendo, vem, sobe, vem para a minha presença, vem para a minha glória, vem se encher do meu poder, então é com você que Deus está falando, então se levante e suba e entra, porque o Senhor quer te abraçar nessa noite, e a glória do Senhor vai te cercar, e o poder do Senhor vai te encher. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava dizendo hoje, sempre vejo isso. Os jornais, eles anunciam. Tal dia, o prefeito da cidade de Rio Claro vai entregar a chave simbólica para o rei Momo. Eu fico incomodado com isso. Todo ano eu fico incomodado, né? Esse ano saiu também, dia 7 de fevereiro, o prefeito municipal de Rio Claro vai entregar a chave simbólica para o rei Momo. Carnaval significa prazeres da carne. Eu digo, autoridade, aquele que é o rei da cidade, que administra a cidade, vai entregar a chave para o rei do prazer, da carne. E eu fico tão indignado com isso. Só que esse ano eu tentei ficar indignado.
Tentei. Mas de hoje em diante eu nunca mais vou ficar indignado com isso. Sabe por quê? Porque a única coisa que veio na minha mente, a chave da cidade para o rei Momo. E Deus me fez focar numa outra palavra, a chave simbólica. E esse simbólica mudou tudo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus mostrou para mim, disse assim, é a simbólica, porque a verdadeira está na minha mão. A chave que abre todas as portas estão na minha mão, e a chave que eu abro ninguém fecha, a chave que eu fechar, a porta que eu fecho ninguém pode abrir. A chave que ele tem na mão dele, não abre nada e não fecha nada, mas a que eu tenho na minha mão pode abrir e pode fechar. Isso faz dele ser um rei de uma fantasia? Por quê? Porque a coroa dele, quem quer querer roubar a coroa do rei? É uma fantasia, não é verdadeira. As pedras que estão lá, é fantasia. Mas a Bíblia diz que quando Jesus subiu e foi elevado aos céus, ele foi recebido, e o Senhor Deus o recebeu e o coroou com uma coroa de vitória e de glória, e disse: assenta à minha destra. E os diademas estão na sua cabeça, diz a palavra. Não é pedra de fantasia, mas são diademas que fazem dele ser Rei dos reis, Senhor dos senhores e Rei das nações. Aquilo que é simbólico acaba. Por quê? Porque de alguns dias tudo vira cinza. Queimou e virou cinza. Mas quando Moisés subiu e aquele fogo envolveu, muitos disseram assim: agora acho que Moisés virou cinza, né? Foi carbonizado, morreu, queimou. Mas de repente, quando o fogo apagou, eles viram descendo. Há uma luz descendo o monte. O monte do Senhor veio de uma luz descendo. E o que é essa luz? É o rosto de Moisés que brilha. Porque o fogo, a glória e a presença do Senhor não virou cinzas, mas continua viva a luz, o fogo e a glória do Senhor brilhando, 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 a cada dia mais, até fazer o caminho do justo ser como a luz da aurora, se tornando o dia perfeito. Feche os seus olhos. O Senhor está chamando pessoas para subir no monte dele. E quem vier para o meu monte não vai terminar em cinzas, mas vai terminar em glória, em poder, em sabedoria. Oh, Suriamanai. Levanta a sua voz agora e começa a clamar ao Senhor. Deus poderoso, ó Santo, ó Santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ó Senhor, que o Senhor possa chamar hoje para si muitos Moisés hoje, dizer: sobe para cá, venha para a minha presença, venha para o alto, porque eu quero te abraçar com a minha glória, eu quero te abraçar, eu quero te cercar, eu quero te ungir, eu quero te mover o meu poder, o meu Espírito sobre a sua vida hoje. Ó Senhor dos exércitos, ó maravilhoso, poderoso, nós estamos clamando aquele que vive para sempre. Estamos dizendo: Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Rei das nações. Foi coroado com coroa de glória, tem na sua cabeça, oh meu Deus, o poder de reinar sobre todas as nações e todos os povos. Está sentado à destra do Pai. Oh meu Deus, tem todo o poder e autoridade, em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra.
Estende as tuas mãos agora, Senhor, e vai tocando, e vai ungindo. Eu sei, Senhor, que o teu poder está nesse lugar. Nós já estamos no monte do Senhor. Todos que chegaram aqui nesta noite já estão no monte do Senhor, e aqueles que ainda estão no pé do monte, apenas contemplando os pés do Senhor, o Senhor chama e diz: sobe, venha para mim, venha para a minha glória. Oh Santo, oh Poderoso, ó Deus eterno, nós te amamos, nós rendemos a Ti, nós nos humilhamos diante de Ti e declaramos que o Senhor é Deus, Criador, o poderoso de Israel. Vem agora, Senhor, com poder. Vem agora, Senhor, reinar absoluto nesse lugar, nesta cidade, Senhor, porque a chave dessa cidade está nas Tuas mãos, Senhor. Rio Claro está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, derrama o Teu poder, derrama o Teu Espírito, derrama a Tua presença, derrama a Tua glória, derrama a Tua unção e derrama o Teu poder. Ó Senhor, a Tua palavra diz: quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo. Que haja um grande mover, um grande derramar do Teu Espírito sobre essa cidade. Derrama o óleo da alegria, oh meu Deus, sobre cada cabeça, para que nós possamos ser cheios da unção do Teu Espírito. A nossa alma tem sede de Ti, o nosso coração tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma anseia por Ti. Oh, vem, Senhor, enche esse lugar. Nós queremos o topo, nós queremos, Senhor, chegarmos no alto desse monte, do Monte Santo do Senhor, e Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe o Teu povo, recebe a Tua igreja. Traz agora, Senhor, a unção, o poder, a restauração e a revelação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, terça-feira nós temos reunião aqui 19h30. E terça-feira de manhã, às 8 horas da manhã, nós vamos ter um mini guerreiros de oração. Mini porque vai ser só 2 horas, né? Mas vai ser guerra. Mas vai ser uma guerra como nunca travamos. Lá no Novo Vêncio, das 8 às 10, 2 horas. 2 horas apenas, porque nós fazemos 8 aqui. 2 horas, mas 2 horas buscando, subindo um monte, lá no topo, e se enchendo da glória do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, tenha sede de Deus. Busca o Senhor. Suba o monte do Senhor e adore o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém? Aleluia! Graças a Deus.